A história de Demon Slayer é marcada pelo sofrimento, pela vingança e pelo desejo implacável de superar o destino. Mas se há uma força que personifica todo o terror e desespero do mundo dos caçadores de demônios, essa força tem um nome: Muzan Kibutsuji. Ele não é apenas um antagonista, ele é a origem de toda a dor que assola esse universo. Um monstro de poder inimaginável, cuja existência transformou a humanidade em presas e as noites em um território proibido. Quando olhamos para Muzan, é difícil imaginá-lo como algo além de uma criatura vil e imortal. Um ser que vê todos ao seu redor como meros obstáculos em sua busca pela perfeição. Mas será que ele sempre foi assim? Ele já teve laços? Uma família? A verdade por trás de seu nascimento como demônio remonta a tempos antigos, muito antes dos eventos que conhecemos. Antes de se tornar uma entidade aterradora, Muzan era um simples humano. Mas mesmo naquela época, seu destino já parecia traçado para ser envolto em tragédia e terror. Ele nasceu com uma condição rara e cruel, uma doença que o condenava à morte prematura. Sua saúde era frágil, seus dias eram contados, e a sombra do fim pairava sobre ele como uma sentença inevitável. Foi então que ele se agarrou à única esperança que lhe restava. Um médico, movido por conhecimento e ambição, lhe ofereceu uma solução experimental, um medicamento baseado no misterioso lírio-aranha azul. Ninguém sabia ao certo quais seriam os efeitos. O que se sabia era que aquela era a última chance de Muzan. E o impossível aconteceu. O jovem, antes frágil e doente, passou por uma transformação inimaginável. Seu corpo deixou de ser humano. Sua força se multiplicou, sua velocidade ultrapassou os limites conhecidos, sua regeneração se tornou algo sobre-humano. Ele não só escapou da morte, ele a derrotou completamente. Mas havia um preço. O sol, que antes era apenas uma presença no céu, tornou-se sua maior fraqueza. Com a chegada da aurora, sua pele queimava, sua carne se despedaçava, e ele sentia que, apesar de toda sua imortalidade, poderia ser apagado pela luz do dia. A ira e o pavor tomaram conta dele. Muzan não aceitava ser imperfeito. Não aceitava que, mesmo com todo o seu poder, ainda houvesse algo que pudesse destruí-lo, e foi assim que nasceu o primeiro demônio. A partir desse momento, Muzan cortou qualquer laço com sua humanidade. Ele matou o médico que lhe deu a vida eterna antes de descobrir que o segredo do lírio-aranha azul ainda não estava completo. Ele destruiu tudo e todos ao seu redor, e de sua existência brotou uma nova era sombria, a Era dos Onis. Séculos se passaram, e Muzan se tornou uma lenda temida. Seu nome era sussurrado no terror das noites, e sua existência era um pesadelo para caçadores e vítimas. Mas apesar de todo esse tempo, algo sempre intrigou os fãs. Muzan já teve uma família? A resposta é mais cruel do que parece. A série nos mostra uma versão inesperada do Rei dos Demônios, um homem refinado, vestindo roupas elegantes, caminhando pelas ruas como qualquer cidadão comum. Ao seu lado, uma esposa e uma filha. Uma família perfeita aos olhos de qualquer um, mas tudo não passava de uma farsa. Muzan não conhecia amor, não conhecia laços. Ele não queria se misturar entre os humanos para encontrar conforto, mas sim para se esconder e se camuflar enquanto continuava sua busca pela superação do sol. Ele se infiltrava na sociedade como um predador à espreita, sempre se adaptando, sempre mudando. Essa não foi a única vez que Muzan assumiu identidades diferentes. Ele já se passou por um homem de negócios, um aristocrata, uma simples sombra oculta na noite. Até mesmo tomou a forma de uma mulher em sua necessidade de desaparecer entre os humanos. Mas a verdade era imutável. Sua única real família eram os demônios que ele mesmo criava. Os 12 Kizuki, seus seguidores mais leais, eram os únicos seres com os quais ele mantinha algum tipo de relação, mas mesmo esses laços eram forjados através do medo e da servidão. Para Muzan, seus subordinados eram peças descartáveis, apenas ferramentas para alcançar seu único objetivo, a eternidade absoluta. Se Muzan já teve uma família antes de se tornar um demônio, ninguém sabe ao certo. Tudo indica que, se ele teve parentes, eles foram os primeiros a cair diante de sua nova natureza. Ele não carregava o peso da culpa, não sentia arrependimento. A única coisa que importava era o seu próprio poder. Um ser que escolheu o caminho da escuridão e nunca olhou para trás. Um demônio que não conheceu piedade, que não hesitou em destruir vidas, que transformou o mundo em um palco de horror apenas para satisfazer seu próprio desejo de controle. E mesmo em sua queda, mesmo quando o sol finalmente o alcançou e a morte bateu à sua porta, ele se recusou a aceitar seu destino. Ele tentou sobreviver, tentou se multiplicar, tentou passar sua maldição adiante. Porque no fundo, Muzan nunca foi um deus invencível. Ele era apenas um ser apavorado com a ideia de desaparecer. Muzan Kibutsuji, o primeiro e maior dos demônios, aquele que por 1000 anos acreditou ser um ser absoluto, encontrou o mesmo fim que tentou escapar desde o momento em que se tornou um monstro. A luz do sol, sua maior inimiga, foi
foi também sua sentença final. Ele lutou, resistiu, tentou se regenerar, tentou escapar, mas no fim, tudo o que restou dele foram cinzas levadas pelo vento. Mas mesmo na morte, Muzan se recusava a aceitar sua derrota. Em seus últimos momentos, quando tudo desmoronava ao seu redor, ele lançou seu último e desesperado ato de resistência. Transferiu suas células e seu desejo de imortalidade para aquele que sempre considerou um obstáculo, Tanjiro Kamado. Seu desejo de existir era tão avassalador que ele tentou transformar Tanjiro em seu sucessor, num último golpe contra aqueles que o destruíram. Mas o que Muzan nunca poderia compreender era a verdadeira força da humanidade, a força dos laços, da compaixão e da determinação. Tanjiro não cedeu, ele resistiu, e assim, o ciclo do terror iniciado por Muzan chegou ao fim. O que resta agora é seu legado sombrio. Cada demônio criado, cada vida destruída, cada momento de dor causado por sua existência ecoa na história do mundo de Demon Slayer. Mesmo que tenha sido derrotado, seu impacto nunca será apagado. Ele moldou a trajetória de heróis e vilões. Foi o catalisador de uma luta que atravessou gerações, e sua presença, de alguma forma, sempre permanecerá nas cicatrizes que deixou para trás. Muzan Kibutsuji, o ser que desejava ser eterno, encontrou na sua própria obsessão a sua ruína. No fim, ele não passou de um monstro apavorado pelo próprio fim, um monstro que, apesar de todo o seu poder, nunca conseguiu escapar da única coisa da qual fugia desde o começo, a morte. E assim, a lenda do Rei dos Demônios chegou ao seu inevitável fim. Muzan Kibutsuji, que passou séculos manipulando, destruindo e espalhando o terror, foi finalmente derrotado. Mas sua existência levantou questões que ainda ecoam entre os fãs de Demon Slayer. E se Muzan tivesse encontrado outra solução para sua doença? Será que ele teria seguido um caminho diferente? Ou a sua essência sempre foi a de um monstro, independentemente do destino? O impacto do seu reinado sombrio ainda ressoa no mundo da série, e suas ações moldaram o destino de inúmeros personagens. Mas será que seu legado realmente acabou? Será que de alguma forma sua influência poderia retornar ao mundo de Demon Slayer? Agora eu quero saber sua opinião. Se Muzan tivesse conseguido superar a luz do sol, o que ele faria depois? Ele ainda teria medo da morte? Ou buscaria um novo objetivo? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias.